Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, a preparação encerrada, grande jogo diante do Flamengo. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? A expectativa de Mineirão lotado, volante recusando propostas do exterior para renovar contrato com o Cruzeiro, tabu pela frente. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Prestação de serviço. Cruzeiro informou mais de 45 mil ingressos vendidos. Tem cerca aí de 10 mil, um pouco menos, de ingressos à disposição do torcedor. Ainda teremos domingo quase todo à venda. E o Cruzeiro terá mais de 50 mil torcedores neste domingão, diante da equipe do Flamengo. Para quem sabe, hein? O Flamengo é o líder da Série A. O Flamengo ainda não perdeu na competição e é um grande teste para o Cruzeiro, hein? O favoritismo, óbvio, é do Flamengo, tem um baita elenco, descansou o time inteiro, mas o Cruzeiro, competindo do jeito que vem competindo, quer fazer um grande jogo, então bora lá para o Mineirão, ingresso.cruzeiro.com.br, quem puder participar desse jogo e cantar o tempo inteiro, porque o Cruzeiro vai precisar. Até sobre isso eu falei de invencibilidade do Flamengo, o time não perdeu na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem um tabu pesado pela frente, hein? A última vez que o Cruzeiro venceu o Flamengo foi em 2018. E era jogo da Copa Libertadores, 2-0 pro Cruzeiro. Jogo lá no Rio de Janeiro, inclusive. A última vez que o Cruzeiro venceu o Flamengo em Belo Horizonte foi em 2015. Depois disso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em Belo Horizonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem vencer o Flamengo em Belo Horizonte. Sem vencer o Flamengo de modo geral, são, contando Belo Horizonte e Rio, ou outros lugares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. No ano passado foi no Independência, o Flamengo venceu 1-0, aquele jogo que o Marlon abriu a barreira. E o Flamengo até colocou um time reserva, né? Porque estava pensando em final de Copa do Brasil. O Marlon abriu a barreira e o Cruzeiro tomou aquele gol. Em 2023 foi um grande jogo do Cruzeiro, do Pepa, lá no Maracanã. O Cruzeiro empatou por 1-1, depois perdeu com o Zé Ricardo no Mineirão, 2-0. No Maracanã, no ano passado, foi Flamengo 2-1. O Cruzeiro fez um bom jogo também, gol do Matheus Pereira, mas perdeu, então tabu tá aí, né? Cruzeiro, quem sabe, para voltar a vencer o Flamengo depois de um bom tempo e para isso, repito, terá o apoio do torcedor. A preparação foi encerrada, Cruzeiro agora já é no ritmo de concentração e vamos aguardar o que o Leonardo Jardim vai fazer na equipe. Isso porque o Leonardo Jardim, ele preservou alguns jogadores no duelo diante da equipe do Vila Nova. E agora ele tem todo mundo novamente à disposição. Ele deixou o Fagner no banco, o Fagner até entrou no decorrer do jogo, deixou o Lucas Silva entrou, deixou o Matheus Pereira entrou, e deixou o Wanderson também, e o Wanderson entrou. Se não tiver nenhum problema aí de última hora, o Leonardo Jardim, óbvio, vai manter a formação que vem dando certo. E aí, o que eu diria? Será que ele tem alguma dúvida? Principalmente na questão do Gabigol. O Gabigol fez ali uma dupla com o Caio Jorge e funcionou muito diante do Vila Nova. Só que o time que vinha atuando tinha o Matheus Pereira com o Caio Jorge. Então, o que vai fazer o Leonardo Jardim, a gente precisa aguardar. Se tivesse que colocar uma dúvida, aí opinião e não informação, eu colocaria somente essa dúvida. O Fagner é titular na direita, Fabrício Bruno e Vidalba a dupla de zaga, Kaique na esquerda, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson. Aí, Matheus Pereira com o Caio Jorge, ou o Gabigol com o Caio Jorge, Cássio no gol. Não tem muito o que
fugir também disso o time do Cruzeiro para este compromisso importante neste duelo de 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, porque temos uma informação importante aqui na Samuca TV, que é quanto a Lucas Romero. O Lucas Romero tem contrato com o Cruzeiro somente até o final do ano. E nos últimos dias ele recusou 2 propostas para permanecer no Cruzeiro. Uma proposta de um time dos Estados Unidos e uma proposta do Tigres do México. O Lucas Romero não tem intenção de deixar o Cruzeiro, de deixar Belo Horizonte. Família está adaptada. Esposa, o Romero vai ser pai novamente, já tem a Rufina e tá vindo mais um filhinho aí dele com a Lourdes. E eles não pensam em deixar Belo Horizonte neste momento. E por isso, a diretoria do Cruzeiro já iniciou as conversas com o staff do Lucas Romero para prorrogar o contrato do jogador. Aí vamos ver qual será esse tempo do novo contrato. O Lucas Romero tem interesse, o Cruzeiro tem interesse. Ele se recuperou, né? Vem jogando muito bem e aí deve ter essa prorrogação de vínculo, recusando aí ofertas. E eu vi muita gente falando quanto que o Cruzeiro receberia. No caso aí, eram ofertas ótimas para o Lucas Romero e o Cruzeiro ficaria com um atleta livre no mercado, né? Se não procurasse para renovar. Então, no meio do ano, ele poderia assinar um pré-contrato, mas não é desejo do Lucas Romero. Informação que a gente pode trazer aqui. Quer ficar no Cruzeiro, o Cruzeiro quer ficar com o Lucas Romero e é uma peça importante no elenco, né? Uma liderança, tanto que quando não joga o Lucas Silva, o Lucas Romero é o capitão. E aí o Cruzeiro trabalha para prorrogar o vínculo de El Perro. Devemos ter novidades aí muito em breve quanto a essa questão. Cruzeiro então, galera. Cruzeiro concentrado, time muito focado e quer competir bem, hein? Para fazer um grande jogo diante da equipe do Flamengo. Quais serão os escolhidos? O time jogou bem no meio de semana. Ele repete a dose, ele poupou muita gente e deu certo. Briga boa, ó. O Gabigol tá pedindo passagem, hein? O Gabriel Barbosa tá pedindo passagem. Vai continuar no banco ou pode ser titular amanhã, Pansieri? Ô, Thiago, olha só, você falou da tropa do Jardim e ele poupou o Lucas Silva do início da partida, o Fagner do início do jogo, o Matheus Pereira e o Wanderson. Me recordo no Rádio Esporte me perguntando, Pansieri, vai ser time todo reserva? Eu falava, não, Thiagão, não vai ser. Foram alguns poupados porque estavam um pouco mais fadigados, né? Tinha um potencial de lesão. Mas eles entraram no decorrer da partida até para não perder o ritmo, né? Então isso é fundamental. Eles voltam normalmente, né? O Fabrício Bruno, inclusive, é um reforço para esse jogo do Campeonato Brasileiro porque ele foi baixa, né? Foi baixa no jogo do Vasco, que foi semana passada em Uberlândia. Então retorna a defesa ao lado do Vidalba. No meio-campo, Lucas Silva titular, capitão da equipe. O Matheus Pereira também deu uma oxigenada. O Wanderson, que faz aquele serviço também de marcar, né, aqui atrás e chega com força na frente, enfim, tem essa participação no jogo, precisa às vezes ter mais essa noção do ataque, né, porque tá defendendo bastante, mas é um Cruzeiro que tem esse time para enfrentar o Flamengo com o Fagner também na direita. Tem até o campinho para quem tá acompanhando no YouTube da Itatiaia, um provável Cruzeiro para esse duelo contra a equipe do Flamengo, tem o Cássio no gol, o Fagner na direita, mas vamos lembrar que o William fez uma boa partida, né? O duelo contra o Vila de Goiás. Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. O meio-campo de Lucas Romero, Lucas Silva. E aí? O Matheus Pereira começa? Se tiver 100%, tiver tudo 100% com ele, beleza. Se não, tem o Gabigol, né? Pra fazer até essa função do Pereira. Eu perguntei isso pro Jardim. Ele disse que o Gabigol está realmente entendendo uma nova filosofia dentro do time, que é um jogador que é muito de participar, de ajudar. Então, se não tiver o Matheus Pereira 100%,
tem o Gabigol aí pedindo passagem. Com o Christian, e aí na frente Caio Jorge e Wanderson. Esse é o Cruzeiro que treina hoje, Thiago, às 4 horas da tarde na Toca da Raposa. Os jogadores ficam concentrados e de lá saem pro Mineirão. Amanhã saem diretamente pro Mineirão. O Cruzeiro já tá adotando esse esquema com o técnico Leonardo Jardim. Antes treinava cedo, voltava à noite o time para concentrar. Agora não. Treina à tarde, já janta e já fica concentrado para esse jogão de amanhã, Thiago. Boa, Pansieri. Olha, Ale Oliveira e Nath Fiuza, a gente pode dizer que tem uma turma que tem cadeira cativa já. O Jardim fala, não tem titular comigo, eu não tenho essa de titular, eu giro muita gente. O Jardim, colou não, viu? Tem uma turma aí, e com razão, né? Com merecimento. Tá ganhando cadeira cativa. O Fagner não sai, Fabrício Bruno não sai, o Vidalba, que muita gente achou que nem iria ficar no Cruzeiro, tá ganhando espaço. O Jonathan, que era titular, né? Era. Perdeu espaço. O Kaique na lateral já mandou até o Marlon embora. O Kaique ganhou definitivamente a vaga. O Lucas Silva e o Romero, a mesma coisa. E aí entra a briga boa. O Christian também, cadeira cativa no time do Jardim, assim como a dupla de ataque, né? O Wanderson e o Caio Jorge. A pergunta que eu faço agora, Ale Oliveira e Nath Fiuza: está estabelecida a disputa entre Matheus Pereira e Gabigol? Um só joga quando o outro sair? É por aí, Nath? Ô, Nath, eu acho que dava pros dois jogarem, são bons de bola. Ou na cabeça do Jardim é um ou outro, 8-80, Nath. Aí eu acho que depende muito da resposta dos próprios jogadores, viu, Thiago? E obviamente também do adversário. A gente não tá falando de qualquer adversário, a gente tá falando de um Flamengo que tem muito poderio ofensivo, que ataca muito, que agride demais, que vai exigir do Cruzeiro uma responsabilidade de recomposição muito grande, uma entrega muito grande dos atletas. Então eu acho que talvez aí para esse jogo ele opte por um ou pelo outro, porque ele sabe que o Wanderson é um atleta mais compromissado, né? Sem a bola, um cara que já entendeu melhor também essa entrega física que ele tanto cobra, um cara que faz esse vai e vem, talvez melhor até do que o próprio Matheus Pereira, né? Até por causa da questão do desgaste, que a gente sabe que pro Matheus Pereira é pior, mas se você for olhar aí esse campinho e você for pelo óbvio, sai o Wanderson e você tem Matheus Pereira, Gabigol e o Caio Jorge, né? O Gabigol como um segundo atacante, você tem ali Christian e Matheus Pereira trabalhando por trás deles e o Caio Jorge como esse cara de referência mais de mobilidade. Mas eu acho que para esse grande confronto, para esses grandes adversários, em que o time tiver mais tempo sem a bola, que eu acho que pode ser a tônica desse jogo amanhã no Mineirão, talvez ele tenha que optar. E se tivesse que optar para o confronto de amanhã, eu optaria pelo Gabigol. Acho que vive um momento melhor agora do que o Matheus Pereira. Olha, Oliveira, Nath Fiuza, quero o Gabigol. Eu, além do momento, eu acho que essa coisa do Gabigol tem um sangue já normal contra o Vila, correu muito, mas imagina como é que ele deve estar doido pra fazer um gol no Flamengo. Nossa senhora. Picaram o pé nele lá no Flamengo, Ale. Seria a grande atração, né? Esse reencontro do Gabigol com o Flamengo seria muito bacana. Eu não sei se o Jardim leva isso em conta, não. Não. Eu acho que o Jardim não leva. Não leva. Mas deveria, né? Não sei se deveria também, mas fato é que ele tem que levar em conta o campo e bola. E nessa do campo e bola, o Gabigol pediu passagem, ele esperou o momento dele, evoluiu, melhorou, ficou mais competitivo, entendeu como está acontecendo esse processo no Cruzeiro e faz por merecer um lugar no time. Ele faz por merecer, seja no lugar do Matheus Pereira ou seja no lugar do Wanderson. Ele está jogando mais do que essa turma, ele está entregando mais. Então, se é para respeitar a verdade do campo e bola, eu acho que o Gabigol tem que jogar. Aliás, o William também que entrou foi bem. Não deve sair jogando porque imagino que ele queira uma proteção maior ali no setor, no lado direito. E o Eduardo fez a sua melhor partida na função do Lucas Silva. Não que tenha que sair o Lucas Silva, longe disso, mas é uma alternativa que ele tem para deixar esse meio campo mais forte. Agora, o Gabigol, para mim, ele ganhou a posição no campo. Se o Leonardo Jardim vai colocar isso em prática, vai respeitar esse momento, é uma outra história, mas que ele ganhou no campo, ele ganhou, Thiagão. Eu acho que não é o perfil do Jardim, não, mas se fosse aqueles treinadores mais antigos, pegava aquelas manchetes todas do ano passado, Gabigol, fim de Gabigol, acabou o Gabigol tá morto, sapecar a torcida, a imprensa do Rio redentou o Gabigol, né? Ano passado, sapecava manchete pra todo lado no vestiário. O Fabrício Bruno também era reserva lá, né?
Mas a saída do... E ele não tinha o peso do Gabigol, né? Não, de jeito nenhum. O Gabigol foi... Assim, a diretoria esculachou com o Gabigol, né? Eu sapecava manchete pra todo lado antes de entrar no campo. É que ele faz os 2 gols decisivos na Copa do Brasil, né? No primeiro jogo. E depois, no segundo jogo, na hora da comemoração, ele anuncia a saída. Aí fica uma coisa meio... Sabe, aqui meio... na Arena MRV, né? Exatamente. Então ficou uma coisa meio esquisita e tal. O Cruzeiro fez uma alteração do que vinha já planejando com antigas comissões técnicas. O Leonardo Jardim acha mais pertinente que a equipe treine à tarde e depois já se concentre. Com outros treinadores, outras comissões, o Cruzeiro treinava de manhã e os atletas voltavam à noite. É a filosofia do técnico Leonardo Jardim, que a princípio conta com todo mundo para esse desafio. É elenco forte, time forte para essa partida. Cruzeiro que dentro do Campeonato Brasileiro soma 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas em 6 jogos, são 10 pontos marcados, no total marcou 7 gols e sofreu 6, tem um saldo de 1 gol e vem de vitória para cima do Vasco da Gama. Aquele resultado importante em Uberlândia, 1-0, gol marcado pelo Christian com a vitória para cima do time carioca. E para o duelo contra o Flamengo, o Cruzeiro quer manter também a boa fase, também jogando dentro de casa. É porque o Cruzeiro na primeira rodada venceu o Mirassol por 2-1, na quarta rodada venceu o Bahia por 3-0 e na sexta rodada esse jogo do Vasco da Gama, que não foi no Mineirão, foi em Uberlândia, mas o mando era do Cruzeiro, venceu então o time Cruz Maltino, como disse, 1-0. Então quer manter essa boa fase jogando dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer o recado para você da Visamundo, sabe por quê? Você vai tirar seu visto com a Visamundo. Anota o WhatsApp 3309-9449. Pansieri, eu preciso tirar meu visto para os Estados Unidos, preciso tirar meu visto para Nova Zelândia, para Austrália, para qualquer lugar que você for viajar e você precisar tirar seu visto, conte com o serviço da Visamundo. São mais de 420 mil clientes atendidos com a Visamundo. Você também pode ser @Visamundo no Instagram. Cruzeiro então pronto para esse desafio contra o Flamengo. Rafa. Simões, queria saber de você. Não dá pra gente entrar na mente do Jardim e descobrir o que ele vai aprontar no jogo de amanhã. Mas será que teremos muitas alterações em relação à equipe que enfrentou o Vila Nova? Já o Pansieri vai passar a provável escalação dele, mas o que você projeta pra esse jogão de amanhã, Simões? Ô, Rafa, a única dúvida que eu tenho é Gabigol ou Matheus Pereira como o quarto homem de meio campo, o terceiro de ataque, aquela posição ali do 10, né? Eu acho que nas demais posições o Cruzeiro está definido e escalado, embora eu carregue uma preocupação muito grande, que eu já tinha no jogo contra o Vasco, mas deu tudo certo pro Cruzeiro, né? Até porque o Cruzeiro impediu muito a bola aérea na área dele, mas eu já falava no intervalo interativo da turma do bate-bola, o Flamengo tem um poderio aéreo muito forte. Muitos jogadores de boa estatura, de bom jogo aéreo, tá? E o Cruzeiro na sua linha defensiva tem um jogador só com mais de 1,80 m. Se você pegar o primeiro volante, os laterais, os zagueiros, só o Fabrício Bruno tem uma estatura superior a 1,80 m, inclusive tem 1,92 m, uma altura boa. E isso as pessoas, não. Vão ver os jogos do Campeonato Brasileiro aí, vamos ver como é que os gols saem. O gol do Sport foi de cabeça, o gol do Fluminense foi de cabeça. Tem um Cara, isso faz muita diferença no futebol. Tanta diferença que é destacado constantemente pelo Leonardo Jardim nas entrevistas coletivas dele. Que o Cruzeiro tem muita dificuldade no combate aéreo. E com certeza será uma coisa observada na janela de meio de ano, que será feita pelo Leonardo Jardim, que hoje é o diretor de futebol do Cruzeiro. E todo mundo sabe disso. É verdade, né? É verdade. Pansieri, e esse time para encarar o Flamengo? Como você projeta esse Cruzeiro, esse provável 11 inicial da Raposa? Será que teremos alterações, Pansi? Sobre time, Rafael, dá pra dizer que o Cruzeiro tem uma base. E se formos levar em consideração a equipe que alguns atletas foram poupados do jogo contra o Vila Nova. Entraram no decorrer da partida, entraram no segundo tempo, mas o Lucas Silva não começou, o Fagner não começou, o Wanderson não começou, o Matheus Pereira também não começou. A equipe base para Campeonato Brasileiro não fugirá de Cássio, Fagner, com Fabrício Bruno,
Vidalba e Kaique. O meio-campo de Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. Mas chama atenção, se o Pereira não conseguir jogar de início, se ele tiver só o melhor da condição dele para o decorrer da partida, ele pode colocar o Gabigol. Ele pode começar o jogo com o Gabigol. E aí, Wanderson e Caio Jorge para formar esse ataque do Cruzeiro. Rafael Leal. Simões, eu acho que amanhã é aquele jogo pro Gabigol começar jogando, cara. É a minha opinião. Lei do ex, mostrou que tá, entendendo, o projeto do Léo Jardim. Jogou pra caramba contra o Vila Nova, apesar de não ter feito gol. Saiu de campo, extenuado. Então, acho que amanhã é uma boa o Gabigol começar como titular, é a minha opinião. Até pelo fato de ser um Cruzeiro e Flamengo, né? Sim. É o primeiro encontro do Gabigol com o Flamengo desde que ele saiu do clube, que ele defendeu desde 2019. É um dos maiores ídolos da história do Flamengo, tá? Um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Símbolo desse período vitorioso aí, que o Flamengo passou a viver desde 2019. O cara disputou 3 finais de Libertadores, tem gol em todas, decidiu a Copa do Brasil do ano passado. Então, quer dizer, é um jogador que tem muita história no Flamengo e mais do que isso, muito carinho da torcida, O torcedor do Flamengo tem uma idolatria pelo Gabigol. E eu acho que isso serviria de motivação pra ele, tá? Serviria de motivação pra ele. Até porque, eu acho que assim, o modelo do Jardim é rodar bastante a equipe. E o futebol, a gente não pode pensar o futebol mais só com os 11 iniciais, São 5 substituições no jogo e isso muda completamente o cenário da partida. Então o banco faz muita diferença e o Matheus Pereira também participará do jogo. Então quem começar no banco irá entrar. Independentemente de se estiver ganhando, se estiver perdendo, vai entrar. Mas nessa partida em especial, eu escalaria o Gabigol desde o início, pelo ótimo jogo que ele fez contra o Vila Nova de Goiás e até como um prêmio pelo comportamento dele, tá? A gente teve 2 estrelas sacadas do time do Cruzeiro, ou 3, O William, o Gabigol, e o Gabigol realmente deu uma resposta assim, Eu acho que ele foi bem... Conseguiu dar a volta por cima, E tomara que ele consiga ter esse cenário, Então eu acho que assim, eu começaria essa partida com o Gabigol. Tá aí a opinião do Alexandre Simões. Por falar em Gabigol no banco, essas mudanças que têm sido implementadas no Cruzeiro, tem um convidado importante no Bastidores falando justamente sobre isso, Pance? Eu tenho palavra importante aqui pra gente trazer no Bastidores do técnico Leonardo Jardim, falando sobre o Gabigol. Muita gente pergunta como que é o Gabigol, com essa polêmica que envolveu o Dudu, muita gente perguntando, mas o Gabigol tá no banco, o Gabigol não tá jogando sempre. E o técnico Leonardo Jardim falando sobre esse compromisso do Gabigol com o elenco e com o trabalho no Cruzeiro. Vamos acompanhar. O Gabriel é um jogador que normalmente joga num sistema com 2 avançados, mas ele sabe bem que está a aumentar os níveis de intensidade dele. Ele, apesar de não estar jogando sempre, ele joga, mas ele não joga sempre. Ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo, sempre bem integrado, sempre muito comunicativo, e isso nos satisfaz, e é isto que nós pretendemos dos nossos atletas, que quando jogam, que deem o seu máximo. Palavras então do técnico Leonardo Jardim sobre o Gabigol, sobre o Gabi, jogador do Cruzeiro, que no momento não é titular, vamos colocar assim, mas está buscando essa vaga na equipe, sempre entra, ajuda e vai tentar, com certeza, fazer um bom jogo contra o ex-clube. Deixa eu falar sobre abertura de portões às 3h30, Esplanada e os portões, também o estacionamento para você, torcedor do Cruzeiro, que quiser acompanhar o jogo no Mineirão, ligado na Itatiaia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda sempre aqui na Itatiaia para esse duelo importante que o Cruzeiro quer fazer também valer esse lado como mandante dentro do Campeonato Brasileiro. Até agora, 3 jogos e 3 vitórias. Segue com você, Rafael Leal. Boa, Emerson Pansieri, 8h17. Lembrando, que tem sorteio relâmpago no Bastidores deste sabadão. Ingressos de camarote para Cruzeiro e Flamengo amanhã no Gigante da Pampulha, presente da rede de postos Beija-Flor. Para participar, acesse o link que tá aí no chat do YouTube, no programa Bastidores, nos nossos canais da Itatiaia. Você também encontra o link no site itatiaesporte.com.
Participe quantas vezes você quiser. Ao final do programa, o nome do ganhador. Simões, esse time do Cruzeiro agora, eu acho que é o melhor time do Cruzeiro desde a volta da Raposa, da Série B, a elite do futebol brasileiro, que tem condições de fazer um jogo minimamente equilibrado contra o Cruzeiro, porque comparado aos elencos que vimos aí em anos anteriores, era uma discrepância ainda maior. Queria saber se você concorda com isso, se o Cruzeiro hoje tem mais condições de tentar bater de frente com essa máquina chamada Flamengo, Simões. E é um grande tabu que o Cruzeiro tem pela frente, né? O Cruzeiro não bate o Flamengo em Belo Horizonte há 10 anos. A última vez, muita coisa, né? Foi em 2015, na estreia do Vanderlei Luxemburgo como técnico do Cruzeiro, ganhou de 1-0 o gol do Manuel. Né? O Cruzeiro, até nesse período, né, dessa invencibilidade do Flamengo em BH, o Cruzeiro conseguiu levar melhor sobre o Flamengo em 2 mata-matas, né? Ele venceu a Copa do Brasil de 17, empatando no Maracanã 1-1. Aqui no Mineirão 0-0 e ganhando nos pênaltis. E nas oitavas da Libertadores de 2018, os dois times se enfrentaram. O Cruzeiro fez 2-0 no Maracanã. Então o Cruzeiro não está 10 anos sem ganhar do Flamengo. Está 10 anos sem ganhar do Flamengo em Belo Horizonte. Ele fez 2-0 no Maracanã, num jogo espetacular, que era para ter feito 4-5. Perdeu por 1-0 no Mineirão. E aí classificou pelo saldo de gols. Tá? Então, quer dizer, são 8 jogos em Belo Horizonte com 6 vitórias do Flamengo. O Cruzeiro tem esse tabu pela frente e ele é justificável, assim, pelo poderio que o Flamengo foi conquistando ali a partir de 2016, 17, 18, né? Que foi montando esse time, chegando jogadores de muito nível. Mas, de toda forma, eu concordo. É o melhor time que o Cruzeiro tem do ponto de vista técnico, individual. E a gente não pode esquecer que esse time, na parada do Mundial de Clubes, ainda vai receber, no mínimo, um reforço e tanto. Que é o Mateuzinho, né? Sim. O Mateuzinho não está jogando por uma lesão, mas não é uma coisa que tira ele da temporada, muito pelo contrário. A segunda parte da temporada, eu acho que ele participa toda e é um cara que entra pra brigar, pra ser titular, até porque é o melhor volante do Cruzeiro. Cara, tava vendo o time do Flamengo que jogou meio de semana contra o Botafogo, né, da Paraíba, o Belo. Isso, totalmente reserva. Olha o time reserva do Flamengo, senhores. Não tem condições, cara. É um desequilíbrio absurdo, né? Absurdo. Então amanhã, grande jogo pra você acompanhar aqui na Itatiaia, com o Piquitito na narração deste clássico do futebol brasileiro entre Cruzeiro e Flamengo. Vamos falar de time. O time fechou a preparação. O técnico Leonardo Jardim, que mudou um pouco a forma de trabalho do Cruzeiro. O Cruzeiro antes fazia o treino de manhã e depois os atletas voltavam à noite. Agora não. A turma treina à tarde e já segue para a concentração. E aí, força máxima. Pelo menos o que deu para perceber pelas imagens, né, até divulgadas pelo Cruzeiro, força máxima, turma toda em campo. É o Cruzeiro que tem o William, que atuou no jogo passado contra o Vila Nova de Goiás, até terminou como lateral esquerdo. Foi uma prova de fogo para ele, porque ficou alguns dias de fora devido a uma pequena lesão na coxa, tá de volta. Matheus Pereira entrou no segundo tempo daquela partida, deu uma poupada, né, o Jardim no jogador, também participou do segundo tempo do jogo, assim como o Lucas Silva, o Fagner, o Wanderson. Essa turma toda, Cirilo, toda essa turma, mas foi até manchete da reunião da turma do bate-bola. Tem um jogador que busca posição nessa equipe, e eu falo do Gabigol. É que se algum deles apresentar algum nível de cansaço físico ali na frente, né? Se te apresentar algum desgaste, o Matheus Pereira não tá tão 100% assim, não tá completamente pronto pro jogo, qualquer coisa que tiver, o Gabigol começa. É um jogador, falava isso antes do jogo contra o Vila, tá ganhando a cada dia que passa mais confiança da comissão técnica e pode ser um jogador também importante para esse duelo contra o ex-clube dele, contra o Flamengo. Foi muito vitorioso, né, Cirilo? Jogando no time rubro-negro. Absolutamente, um dos grandes ídolos da história do clube, recentemente o grande ídolo da história do Flamengo. Ô Simões, cara, é difícil nesse momento, né? O Jardim tem a caneta para fazer a alteração que ele quiser na equipe do Cruzeiro e ele transformou, pensando em nível de entrega, de entendimento tático, de empenho, enfim, como ele disse, de suar a camisa, né? Foi o termo que ele utilizou recentemente no jogo passado. Tem tudo isso e muito mais, mas, cara, um Cruzeiro e Flamengo no Mineirão lotado,
o reencontro do Gabigol com o ex-clube. Não teria uma carinha de Gabigol titular esse jogo não, Simões? Seria até pelo desempenho, né? O Gabigol foi muito bem no jogo contra o Vila Nova de Goiás e não adianta a gente dizer, um adversário de Série B. A gente viu a rodada de ida aí da Copa do Brasil, os favoritos, tirando o Botafogo e o Cruzeiro, todo mundo ou venceu por um gol de diferença ou empatou ou perdeu. O futebol está cada vez mais equilibrado e o 2-0 a gente pode dizer, sem medo de errar, foi mentiroso, né? Era para o Cruzeiro ter vencido por uma vantagem maior e o Gabigol desempenhou muito bem a função do Matheus Pereira. De toda forma é ótimo, né? Que o Cruzeiro começa a ter opções, embora elas do meio para frente sejam bem maiores do que do meio para trás, embora na última partida ele tenha ganhado uma situação que até então a gente não tinha visto, que é o William na lateral esquerda, né? E o próprio William disse que jogou quase uma temporada inteira na Alemanha nessa função, né? Na lateral esquerda, então que não é novidade para ele. E é importante porque acaba que assim, o Marlon saiu, o lateral esquerdo que ele tem é o Kaique, o outro que ele tem é o Vidalba, que ele teve que colocar na zaga, embora eu não acho que ele vá usar o Vidalba a partir da janela do meio do ano como zagueiro, tá? E aí eu vou explicar depois, mas é a questão da estatura, porque ele está precisando corrigir a má formação de elenco do Cruzeiro, né? O Leonardo Jardim, ele está tendo que colocar, é meio que trocar o pneu do carro andando, porque o elenco do Cruzeiro foi formado de forma errada, equivocada, e peças que vieram, inclusive, para poder tentar corrigir essa rota. E eu vou citar uma só, o Gamarra, né? A gente não precisa nem falar mais nada, né, do Gamarra, trocado pelo Tevez. Aliás, Tevez, 3,5 milhões de dólares fixado. Eu não consegui entender o que levou o Cruzeiro a fixar o passe do Tevez. Se o Atlético do Paraná exigiu, se não for assim, não sai negócio. Pro Cruzeiro seria lucro, não teria trazido o Gamarra. Mas de toda forma, é isso. Então eu acho que assim, e eu concordo com você, a gente não pode desprezar o fator motivação no futebol em hipótese alguma. Então eu acho que o Gabigol, pelo que ele representou nesse processo que o Cruzeiro viveu recentemente, porque o processo dele era idêntico ao do Dudu, né? E ele teve uma atitude oposta do Dudu. Eu acho até que seria um prêmio a um jogador que nesse momento vem se empenhando muito no Cruzeiro. Se eu sou o professor Leonardo Jardim, eu coloco o Gabigol pra jogar contra o Flamengo, reencontrar o ex-clube Mineirão lotado, jogador de jogo grande, sei lá, o Pansieri tá dando indícios aí, se fulano sentir aqui, se não tivesse 100%, tá com carinha de Gabigol começando com opção então, mas... Sei lá, Emerson Pansieri, é jogador de jogo grande. Antes de saber detalhes do Flamengo também, que tá cheio de jogador de jogo grande, né? Ô Rubem Júnior, e o Flamengo, como chega? Boa noite, Cirilo. Um abraço a você, pra quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando 6h53. O Flamengo desembarcando em Confins, indo em direção ao novo hotel na Savassi, onde já tem torcedores aguardando a chegada da delegação. É casa cheia, é foco voltado para o Campeonato Brasileiro. Depois da vitória magra, né, por 1-0 para cima do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil no meio de semana, o Flamengo teve o técnico Felipe Luiz na sua entrevista coletiva não gostando e deixando muito claro para a diretoria do Flamengo sobre a logística do jogo, até porque chegou na madrugada de sexta-feira, muito pouco tempo aí de preparação para o duelo contra a equipe do Cruzeiro. Finalizou a preparação na manhã de hoje no Rio de Janeiro, e é o Flamengo que mantém aquela base, né, que vem sendo utilizada e que tem apenas uma novidade como ausência: o Plata, vetado com dores no joelho direito. Quem tá de volta é o lateral esquerdo Alexandro, recuperado de uma lesão na coxa esquerda. É o Flamengo, Cirilo, que em 26 jogos na temporada perdeu apenas 3. Fora de casa ainda não foi derrotado nesta temporada de 2025. Ainda também não foi derrotado no Campeonato Brasileiro. Vem de goleada sobre o Corinthians, um provável time com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandro.
Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro é realmente de primeiro time do Flamengo, JVC. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!